A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe o dia dos irmãos, amém? Vamos meditar na palavra do Senhor, né? Quero deixar uma palavra que está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Amém, meus irmãos? Meus queridos e amados irmãos, estamos vivendo tempos trabalhosos nos tempos de hoje, onde a palavra de Deus tem sido esquecida, a verdade do Evangelho. Muitos homens não querem pregar a verdade do Evangelho. Medo de retaliações, medo de ataques espirituais, não prega a verdade do Evangelho. E muitos estão cegos também. Cegos, porque a Bíblia mesmo diz, se um cego guiar um cego, ambos cairão no buraco. Então é necessário, meus irmãos, pedir para Deus em oração: Senhor, me mostra a verdade do teu Evangelho, não me deixe enganado. Senhor, me mostra se eu estou indo numa igreja verdadeira, não me deixe enganado. Muitos têm se levantado para pregar mentira e o engano para o povo. E Satanás, ele é sujo, ele é enganador. Muitas das vezes ele prende as pessoas no pecado para não pregar a verdade do Evangelho. Analise o homem em si mesmo, se está pregando a verdade do Evangelho. Se não tiver, meu irmão, se arrependa. Volta ao primeiro amor e volta a conhecer a verdade das Escrituras. Se você não pregar a verdade para as almas, ai de você quando descer a sepultura. Pois a palavra de Deus é bem clara em dizer para nós, aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13, está escrito assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Satanás está dominando as igrejas com mentiras e engano, deixando de pregar a verdade do Evangelho, vindo para dentro das igrejas com operações de erro, espíritos enganadores, homens presos em vícios, deixando de se consagrar, de se limpar diante do Senhor para pregar a verdade do Evangelho. Pois Deus é tão fiel e maravilhoso que Ele me mostra homens que se diz ser ministro do Evangelho, que bebem bebida alcoólica, e Deus condena essa abominação. Porque eu mesmo já passei no meu processo de libertação, Deus falando comigo, eu tinha parado de beber bebida alcoólica, e o Espírito Santo ministrou no meu coração. Um dia eu fui no açougue comprar carne, e lá tinha uma geladeira de refrigerante e tinha cerveja, Heineken Zero. E ali eu já estava indo na igreja, e ali eu peguei aquela Heineken Zero. O diabo jogou a seta na minha mente, que aquilo não tinha problema porque não tinha álcool. E ali eu peguei aquela cerveja zero, coloquei no meio da sacola da carne e ainda falei dentro de mim. Falei, espero que nenhum dos irmãos venha pegando essa garrafa. É zero. Mas ali, paguei minha conta lá no açougue. A hora que eu fui para o carro, pôr a chave no miolo da porta do carro, Deus falou dentro de mim: é assim que você começa. E ali eu até fiz assim. 2 dias depois eu voltei a beber cerveja com álcool. Era o Espírito Santo me alertando. E ali eu peguei
e continuei no processo de libertação. E teve um dia que eu tive uma recaída novamente. E Deus me avisou, eu estava fazendo a rotatória na cidade, eu estava indo no posto que eu abasteço, na onde eu mais bebi no passado. E o Espírito Santo na rotatória falou comigo: vai no outro posto. Vai no outro posto. Aí eu falei dentro de mim. Eu falei, não, eu estou subindo para a cidade, eu vou passar lá no posto que eu abasteço. Era o Espírito Santo me alertando para onde eu estava indo, o que ia acontecer. Cheguei no posto que eu abasteço, um amigo meu do passado, que nós bebia junto, estava lá. E ali comecei a beber com ele. Estava indo na igreja. O diabo é sujo, meus irmãos, ele vai usar pessoas que você mesmo teve amizade do passado para te ser uma pedra de tropeço. Se você não estiver ligado no mundo espiritual, o diabo ele não vai vir em forma de demônio para você, ele vai vir em forma de ser humano mesmo, usando a mente desta pessoa para te dar uma pedra de tropeço. E ali eu bebi com ele. E quando passou uns dias, voltei a beber de novo. Estava indo na igreja. E ali eu peguei, estava bebendo à tarde no posto de novo, fui para casa, fazendo janta, começou uma dor. Pegava na lateral aqui e descia. Uma dor insuportável, mas doía demais. Passei a noite inteira acordado, cochilando, porque não conseguia dormir por causa da dor. Quando foi no dia de manhã, Deus usou um profeta, que eu segui o canal dele, ouvi as orações dele e a palavra dele. E ele falou, Deus usou a boca dele e falou assim: essa enfermidade sua é desobediência. Eu peguei para mim. Aí eu entendi que era o álcool. Então, meus amados irmãos, devemos ser libertos totalmente do álcool. Bebida alcoólica é uma pedra de tropeço. Já teve vezes que eu bebi bebida alcoólica e eu quase morri. Caí do telhado, quebrei o braço. Deus me deu livramento. Porque um abismo chama outro abismo. E se nós não se libertar dessas coisas, o risco de nós morrer condenado é grande. Então eu venho aqui para pregar a verdade do Evangelho para os irmãos. Pregar que Jesus liberta, cura, restaura. Tanto ali para vocês verem, irmãos, que eu estava, como eu disse há um tempo atrás aqui, que eu caí uma vez da presença de Deus, o ano passado. E ali eu estava prestando um serviço na casa de um cliente. E ali naquela época eu tive um sonho, eu caindo de bicicleta, mas assim, o anjo do Senhor veio atrás de mim e me segurou em pé. Eu não cheguei a cair, mas eu já estava caindo da presença de Deus e não estava percebendo. Então, cuidado, meus irmãos, o diabo não vem querendo te passar uma rasteira de uma vez. Ele vai armar os laços aos poucos. E ali, quando você está fraco espiritualmente, ele te derruba. Então, vigia. Se a chama está se apagando, volta a acendê-la. Não permita o diabo te derrubar. Porque ali Deus me deu aquele sonho como alerta que eu estava caindo. Saindo da presença de Deus. E ali naquela casa, foi numa quarta-feira, se eu não me engano, estava chovendo, era numa quarta-feira, era umas 2h30, era mais, umas 3h30 da tarde, mais ou menos, não me lembro o horário exato.
eu senti um cheiro de cerveja no mundo espiritual. Mas ali eu já não estava orando mais, não estava lendo mais a Bíblia, minha chama estava apagando. E eu senti um cheiro de cerveja, mas eu olhei ao meu redor e não vi ninguém bebendo bebida alcoólica. E mesmo uma coisa muito impressionante, como o mundo espiritual é real, mesmo uma pessoa estivesse bebendo do outro lado da rua, jamais, numa distância daquela, eu ia sentir o cheiro da cerveja. Mas ali eu olhei para o lado e não vi ninguém. Eu senti um cheiro de cerveja no mundo espiritual. Quando foi 1h30 depois, olha eu no posto de gasolina comprando bebida alcoólica. Como a minha chama já tinha se apagado, o diabo veio com toda a força. Satanás, ele é astuto. E ali eu voltei a beber, fiquei 4 meses afastado da presença de Deus. E ali eu dobrei meu joelho e clamei ao Senhor. E ali a misericórdia de Deus entrou na minha vida novamente. Por isso é necessário, meus irmãos, vigiar e orar, para que não caias em tentação. Porque o diabo fica em derredor. Ele está procurando derrubar eu e você. E se nós não vigiarmos, nós cairemos em pecado. Então, meus irmãos, é necessário compreender as Escrituras e entender o que Deus quer de nós, que é caminho de salvação e não de morte. E ali quando eu clamei ao Senhor novamente, eu lembrei daquela passagem da mulher samaritana, que Jesus chegou a ela no poço e disse para ela: se você beber da minha água. Nessa hora eu estava atrás do posto de gasolina, sentado no chão com uma latinha de cerveja na mão. E ali Jesus me fez lembrar daquela palavra que ele disse para a mulher samaritana: se você beber da minha água, você não voltará a ter sede, que é a palavra de Deus. Porque a água que a gente bebe, daqui a pouco você está com sede novamente. Mas a palavra de Deus, ela é fonte de vida eterna. Ela é o alimento do nosso espírito. E se você entender o que Deus quer de mim e de você, que é caminho de bem e não de mal, nós seremos libertos para a glória do Senhor. E ali eu com a latinha na mão, eu lembrei da passagem: se você beber da minha água, você não terá mais essa sede da bebida alcoólica. E ali eu lembrei na palavra, eu comecei a chorar. E ali eu falei: eu volto hoje. Isso foi num domingo. Eu falei: eu volto hoje para a presença do Senhor. E ali realmente, até a tardinha, eu ainda bebi. Porque não é fácil. Mas Jesus nos ajuda. Mas à noite eu dobrei meu joelho na hora do culto e pedi perdão para o Senhor verdadeiramente. Quando foi na segunda-feira, eu não tinha mais um desejo de bebida alcoólica. Fui liberto para a glória do Senhor. E ali eu renovei a minha aliança com o Senhor. Graças ao bom Deus. E ali o Senhor teve misericórdia de mim.
Por isso é necessário, meus irmãos, peça para o Senhor te mostrar uma igreja que prega a verdade do Evangelho. Porque muitas igrejas é pedra de tropeço. É como eu disse no começo do vídeo, é cego guiando cego. Se você está numa igreja aonde a própria igreja é pedra de tropeço para você não ser liberto, meu irmão, você está enganado, você está cego. Que Deus arranque essa cegueira sua. Que nem uma coisa muito errada que tem na igreja católica é quermesse, vendendo bebida alcoólica para os irmãos. Ah, ele bebe porque ele quer. Meu irmão, acorda, vocês estão pregando a mentira para o povo. Na verdade, não prega a verdade, né? O que mais se vende ali é bebida alcoólica naquele dia. Como é que você pode oferecer bebida alcoólica, sendo que a palavra de Deus é contra a bebida alcoólica? Por isso que a palavra de Deus aqui ó, em Mateus, capítulo 9, versículo 35 em diante, que nosso Senhor Jesus disse: a seara e os ceifeiros. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando as sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Olha que palavra forte, esse 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados, errantes, como ovelhas que não têm pastor. Se não tiver quem prega a verdade, meu irmão, você nunca vai se arrepender dos pecados. E você morre condenado por não conhecer a verdade do Evangelho. E aqui no 37 está escrito: e então disse aos seus discípulos, Jesus disse isso, ó: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Meu irmão, você que está na frente de uma obra, não importa quem que você seja, desde obreiro a pastor, ou padre, ou bispo, pega a verdade da tua ovelha, prega a verdade para a tua ovelha. Às vezes ela está presa no pecado e você não sabe. Às vezes ela voltou a praticar aquilo que é errado, por fraqueza da carne. Porque lá em Gálatas está escrito os frutos da carne e os do fruto do espírito. Às vezes ela deixou de vigiar, fraquejou na fé e voltou a praticar. Mas cadê você para ir visitar? Para entender o que está acontecendo ali dentro e pregar a verdade para essa alma. Meu irmão, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Se você trabalha no local que você põe a mão em bebida alcoólica, esse trabalho está te levando a uma pedra de tropeço na tua vida. Porque você serve a Deus. A Bíblia diz: ainda aquele que for pedra de tropeço para o teu irmão. Esse trabalho quem te deu não foi Deus. Porque não pode um servo de Deus pôr a mão no que é do diabo. Se arrepende e deixa. Pede para o Senhor: me dê uma direção, Senhor, dessa causa. Me dá uma outra porta aberta de trabalho. O diabo está te amarrando nesse serviço. Está te amarrando nesse trabalho. Não é Deus. Porque quem serve a Deus não pode pôr a mão em coisa errada. Por isso é necessário ter uma... Por isso que a Bíblia fala aqui, ó. É um grande rebanho sem pastores. Meu irmão, se for, prega para essa alma. Se ela não se arrepender, pelo menos a tua parte você fez. Senão o sangue dela está na tua mão. O sangue dela está na tua mão. Agora, se ela não quer obedecer, aí é ela com Deus. Mas prega a verdade. Orienta ela do que ela não pode fazer. Por isso que é um grande rebanho sem pastores. Meu Deus, isso é muito sério. Eu não quero que vocês me amem. Eu quero que vocês amem a palavra de Deus.
Que Deus repreende aquele que ama. A palavra de Deus ela é repreensão, mas Deus está repreendendo aquele que ama. Muitos não gostam mais de ser repreendido. Se um pai ou uma mãe repreende um filho é porque ele ama, não quer o filho sofrendo. E se Deus está falando na palavra dele que Deus repreende aquele que ama, é porque ele te ama, meu irmão. Tá cheio de homens aí pregando a mentira, o engano, e Deus já tirou a mão deles. Tá deixando eles na operação do erro, como eu li no começo aqui, ó. Enviou a operação do erro nessa igreja. Como Deus me mostrou há poucos dias um falso profeta. E Deus falou para mim, a máscara dele vai cair. Eu não quero que ele morra condenado, eu quero que ele se arrependa. Que ele se arrependa do erro que ele começou a praticar e pregar o engano para o povo. Mas é difícil, hein? Voltar ao arrependimento é difícil. Porque a dureza do coração ali é grande, hein? Por isso que eu peço para os irmãos, medite na Bíblia Sagrada, para não ser enganado. A Bíblia menciona sobre o vinho, não é para beber vinho. Jesus liberta, essa bebida alcoólica zero, é o diabo te enganando. Você não foi liberto. Satanás, ele é sujo, ele é enganador. Renuncia a isso. Peça perdão para o Senhor. Jejua, pedindo para o Senhor te limpar, te libertar. O diabo está te enganando. Se você morre, morre condenado. Se conserta diante do Senhor. Se arrependa dos teus pecados, Jesus vai te ajudar. E cuidado, amigo, parente que leva para cachaça, não é Deus. A pessoa fala assim, igual eu no passado, eu ia na igreja, eu ia na igreja católica, não estou julgando, eu estou só falando, mas tem que pregar a verdade, meus irmãos, tem que pregar a verdade, não prega mentira pro povo não, porque senão morre você e quem você está pregando a mentira. Eu ia na igreja e eu saía da igreja e eu falava assim, quando eu bebia, quando eu estava no mundo, antes de me converter. Agora eu fiz minha parte com Deus, agora eu posso tomar uma. Diabo aqui, ó, me enganando. Meus irmãos, é tempo de se consertar, hein? Jesus está voltando. Não fique enganado, não. Busque o conhecimento da verdade. E não acredite em todos que estão orando em línguas, não. Tá? Por isso peço para Deus discernimento de espírito. Tem muitos presos aí com o espírito de pombagira, com o espírito de Zé Pilintra, casado dentro da pessoa. E põe a mão na cabeça do povo, e a pessoa se manifestando com o demônio e não está percebendo. Se é um homem de Deus, orar com imposição de mão na tua vida, você vai receber poder de Deus, cura, libertação. Mas se é um homem desconcertado, o espírito que está nele passa para você. Cuidado, meus irmãos. É tempos difíceis que nós estamos enfrentando, mas é preciso buscar a verdade. E não adianta ficar dentro de casa e falando, eu não vou para as igrejas não, por jeito das igrejas que tá. Você tem que conhecer Jesus como seu Salvador, obedecer às Escrituras. Peça para Deus te mostrar uma igreja que prega a verdade. Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar. Peça para Deus, vou repetir essa palavra. Peça para Deus te mostrar uma igreja que prega a verdade do Evangelho. Ele vai te mostrar. Porque Jeremias 33:3 está escrito: clame a mim, que eu responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, ou grandes e firmes que não sabes. Se liberta, se prepara para morar na glória do Senhor. Porque no céu não entra pecado, não entra iniquidade, como aqui a palavra que eu li no começo está escrito. Aqui no 12,
para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, no pecado. Então peça para Deus de mostrar a verdade. Não fique no erro, não fique enganado. E Ele te mostrará. Eu estou aqui porque eu amo a tua alma em Cristo Jesus. Eu quero que você morra salvo, não condenado. Assim como eu era enganado no passado, Deus arrancou minha cegueira espiritual para que eu pudesse estar aqui hoje pregando a verdade para vocês, dentro da palavra de Deus. Guiado pelo Espírito Santo de Deus, que eu não sou bom, mas guiado pelo Espírito Santo de Deus para trazer a verdade do Evangelho para vocês. E Deus é tão fiel, meus irmãos, que Deus me mostra em sonho, na madrugada, para mim trazer muitos dias, muitas vezes, Deus me traz a palavra durante a manhã, mas Deus traz a palavra, e traz sonho para mim trazer a palavra de vocês. Então dê valor, ore pela minha vida, apresenta a minha vida em oração, para Deus poder me guardar, meus irmãos, porque o ataque espiritual é grande contra a minha vida. Porque Deus tem me levantado para pregar a verdade. Olha, só a misericórdia de Deus mesmo, para mim parar de pé. Porque ataque espiritual a gente recebe de todo lado. Mas que Deus abençoe a vida dos irmãos, que Deus abençoe cada um dos meus irmãos, que Deus possa abrir a mente e arrancar a cegueira espiritual. Por isso em João 8,32 está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como se no mundo espiritual, meus irmãos, nós tivesse amarrado, acorrentado. E quando você conhece a verdade do Evangelho, que Deus abre a tua visão para enxergar a verdade do Evangelho, essa corrente é quebrada no mundo espiritual. E você vai sendo liberto das coisas do mundo. E você vai sentindo a presença do Espírito Santo na tua vida. Um refrigério na tua alma. É maravilhoso, irmãos. Amém? Que Deus abençoe o dia dos irmãos. Fiquem na graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E amém, Jesus.